Muito bom dia e feliz sábado. Não te cumprimenta a cada um que está assistindo nesse momento, na Cabo Verde e fora de Cabo Verde, que está assiste essa mensagem, que paz de Deus e graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração. Uma coisa mais maravilhosa que tem é quando que nos ouve a palavra de Deus, a palavra de esperança. Deus tem deixado a sua palavra para guiando, para orientando, para conduzindo, de sorte que nós não podemos andar de maneira perfeita na seu caminho, ou na sua presença. E hoje, queridos, não agradece para a nossa presença, para a nossa audiência, que Deus continua a abençoar nós e nossa família. Que a paz de Deus continua entre nós, no nosso coração. Que Deus concedendo o privilégio de continuar sempre a ouvir a palavra de esperança, a palavra de amor, a palavra de salvação. Nesse momento, não está fecha nos olhos, não está fazendo uma curta oração para nos dar início à nossa meditação de essa manhã. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, muito obrigado pela proteção e vida, obrigado pela bênção. Obrigado por esse momento, Senhor, que nos proporcionando para nos ouvir a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja sempre conosco, para esclarecendo, para fazendo compreender a mensagem que Ele tem para nós nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E bem, meus queridos, no último sábado, nós temos falado sobre a origem do mal, a origem do pecado, o modo que o pecado surge. Hoje aqui o pecado surge, lá nasceu, através de um anjo que Deus tem criado com muito amor e carinho. E ele tem transgredido a lei de Deus e foi lançado fora do céu e é bem para a terra e traz a transgressão da lei de Deus, traz a transgressão do princípio. Então a humanidade inteira entra no pecado e assim através do pecado a morte, doenças, sofrimentos e outras calamidades. A informação bíblica que não tem é que o pecado entra por causa de um homem e um só homem, ou de um só homem, e passa a morte a todos os homens. E hoje não está morre, não está doença, não está machuca, porque o pecado tem entrado na seio da humanidade. E agora, a informação que não tem de Bíblia é que Deus está amando de um amor eterno, mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós homens maus e cruéis. A palavra do Senhor está falando que com o amor eterno te amei. Essa é a boa nova que não tem na Bíblia Sagrada, é a boa nova da palavra de Deus. Nós sendo homens maus, pecadores, homens cruéis, não te constata que na meio de sociedade existe todo tipo de criminalidade, todo tipo de pecado. Assassinato, sangue frio, assalto e outros tipos de pecados e de mal que existem no seio da humanidade. Mas é isso que faz que Deus deixa de amar. Porque ele fala, com amor eterno te amei. Independente ou independentemente de quem que não tem sido através do passado, de quem que nós é nesse momento, de o que não tem feito na nossa vida, Deus está amando e Deus deseja salvar-nos, Deus deseja que haja uma transformação na nós, de sorte que nós não podemos alcançar a salvação que Deus tem para nós. E hoje nós também fala sobre um tema muito interessante. O que a Bíblia ensina acerca do plano da salvação. Que plano que Deus tem para a salvação da humanidade. No livro de São João, capítulo 3, verso 16. No livro de São João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus está falando o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de nossa natureza pecaminosa, apesar de nossa maldade de coração, Deus quer salvar-nos. Deus quer levar-nos desse mundo mau para o mundo melhor.
Para que ainda fala apesar de nossos pecados. Porque de nós mesmos é impossível que nos passe diante de Deus de maneira digna, limpo, sem pecado, sem mancha. É impossível, porque o pecado é o que existe em nós. É o que não pode ler no livro de Jeremias, capítulo 2, no verso 22. Jeremias, capítulo 2, no verso 22. A palavra de Deus está falando o seguinte, uma coisa terrível. E essa ali deve mesmo penetra nosso coração. É fala pelo que, ainda que laves com salitre e amontões potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Ainda que nos lava com sabão, ainda que nos lava com todo tipo de detergente, nos mancha do pecado te permanece na presença do Senhor. É o que está escrito. Modo que Deus ama tal tipo de pessoa. Porque Deus, Ele é amor. E Deus quer salvar-nos mesmo nessa condição. É mesmo por causa disso que Deus quer salvar-nos. Porque nós somos pecadores. E pecadores indignos. Deus quer tornar-nos dignos de entrar no reino dos céus. Ainda no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, um verso muito bem conhecido entre nós. A palavra de Deus está falando uma coisa. Essa ali é a misericórdia. Essa ali é amor e compaixão de Deus. Verso 18. A palavra de Deus está falando o seguinte. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Jeremias falando, ainda que nós nos lava com sabão e salitre, com potássios e outros, não continua com nós mancha do pecado perante Deus. E ali na Isaías, Deus está fazendo um convite, bem no bem conversa, ainda que o pecado seja como escarlata, seja como carmesim, ele te torna branco como a neve, branco como a lã. Esse ali só por ser amor de um Deus que é eterno. Só por ser um Deus eterno, para uso de compaixão, de amor eterno, para fazer um plano para salvar alguém que constantemente te apresenta cheio de mancha do pecado. Esse ali é o amor de Deus. Meus queridos, não pode ler ainda na Bíblia Sagrada o que a Bíblia está falando. Jesus Cristo, no livro de São Lucas, capítulo 19, verso 10. Lucas, capítulo 19, verso 10. Não é isso que a palavra está falando. Ali está escrito. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Todos nós, independentemente de raça, independentemente de cultura, independentemente de estado social, todos nós nos está perdidos sem Jesus. Tudo nós não precisa irremediavelmente de salvação. Tudo nós não está desgarrado, não está perdido, não precisa de um Salvador. É nesse sentido que Jesus Cristo faz essa declaração. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem que está perdido? Micobo. Então não precisa de um Salvador. É isso mesmo que Deus tem feito, porque nós não precisamos de um Salvador. Seja bom o presidente da República, primeiro-ministro, ministro, deputado, escravo, livre, comerciante, grandes e pequenos, todos não precisam de um Salvador, Jesus Cristo. Porque a dívida dos nossos pecados é muito grande. Somente Deus pode salvar-nos. Somente Deus pode aniquilar nossa dívida para com Deus. É isso que Jesus Cristo faz. Jesus Cristo vem para buscar o que está perdido. Quem que está perdido? Todos nós. Estamos perdidos. Então Jesus Cristo vem salvar-nos. É por isso
que São João 3,16, está falando que Deus ama o mundo de tal maneira que dá seu Filho unigênito para quem que nele crê que perde, mas tem a vida eterna. A vida eterna só se encontra em Jesus. E esse é um plano fantástico que Deus tem feito para salvar a humanidade. Através do sangue de Jesus Cristo, que nós no Puritém salvação. Porque o sangue de Jesus Cristo tem poder de limpa, de lava, de tirar toda a mancha do pecado. Aquela mancha que salitre por detrás, que potássio por detrás, que sabão por detrás. E coisa algum desse mundo pode limpar do pecado. Só o sangue de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, lá na cruz, estende esse braço, entrega-se em sacrifício para que me conheça no Puritém a salvação. E não tem a salvação, graças ao Senhor Jesus Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 15, não lê uma coisa. Quem era Jesus? Não lê o seguinte. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós ou das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, no nosso lugar, foi tentado em tudo. Em tudo Jesus foi tentado, mas Jesus que peca. Por quê? Porque Jesus, por salvar a humanidade, ele tinha que ter conservado uma vida sem mácula, uma vida imaculada, uma vida sem pecado, uma vida sem coisa alguma, sem defeito, para que ele pudesse salvar-nos de nosso pecado. E assim, o plano de Deus foi concretizado quando que Jesus na cruz estende as suas mãos e foi crucificado para que com seu sangue ele pudesse ter poder de perdoar nossos pecados. E isso que Jesus Cristo fazia para com a raça humana. Agora nós estamos em Isaías, capítulo 53, no verso 3 a 7. Então, hoje, de que maneira que Jesus Cristo salva a humanidade? Que tipo de pagamento que Jesus Cristo faz a Deus para que nós não pudéssemos ter salvação? Não lê na Bíblia Sagrada. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Que Jesus Cristo vem para resgatar a humanidade, mas Jesus Cristo foi do homem, o homem mais rejeitado do mundo, de todos os tempos. O homem mais desprezado. Ele foi rejeitado. Ele é bem como Salvador, mas ele foi rejeitado pelos homens. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando que Jesus Cristo entrega-se vida lá na cruz, Jesus Cristo carrega tudo nossa enfermidade. Jesus na cruz carrega tudo nosso pecado. Jesus na cruz carrega tudo nossa transgressão. Enfim, Jesus carrega tudo o fardo do pecado da humanidade sobre ele, para que a humanidade seja livre, para que a humanidade tenha a salvação. Verso seguinte. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Graças a isso. Graças ao sacrifício de Jesus. Graças ao amor de Deus, Jesus na cruz foi moído, foi traspassado, foi morto para que nós não pudéssemos salvação. Não imagina uma coisa. Não imagina nós, réu da justiça e condenado à morte. Mas para-se alguém que decide a tomar nosso lugar, que decide a ser condenado no nosso lugar. E todo o castigo que era necessário para nos sofrer, alguém sofre para que nós não seja livre.
É isso que Jesus Cristo faz com nós lá na cruz. O castigo. Não olha na lição passada que salário do pecado é a morte. Tudo nós não merece morte. Então Jesus Cristo desce do céu e morre sobre a cruz para que nós não podemos vida, através de vida que Ele ganha na ressurreição. Fantástico. Maravilhoso isso. É de pensar, é de meditar o que Jesus Cristo faz para a raça humana. Ainda o texto continua. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus faz cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Tudo nós. Jesus Cristo paga para o pecado de tudo nós. Jesus paga para a transgressão de tudo nós. É por isso que o apóstolo Paulo, na Romanos, capítulo 6, verso 23, está falando que o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que Jesus Cristo faz. Toma nosso pecado, toma nossa transgressão, toma tudo nos pesares sobre Ele, nas enfermidades, toda a crueldade cometido pela humanidade. Jesus Cristo carrega isso para que apresenta a Deus como um sacrifício para que nós não podemos a salvação. Isso é o plano que Deus tem para mim e nós. E nesse momento, Deus está te chamando para não aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, não te ler nos últimos textos que está no livro de Coríntios, ou 1 de Coríntios, no capítulo 15. 1 de Coríntios, não te ler, no capítulo 15. No verso 20 a 22, não te olha uma coisa. Mora que Deus é maravilhoso para conosco. Verso 20. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Essa é a informação que não precisa saber. Assim como por Adão entra pecado no mundo, assim como por um só homem entra pecado, e tudo nós não passa a morrer por causa do pecado que entra através de um homem, e tudo nós também não tem a salvação através de um homem que morre na cruz, que é Jesus. Através de Jesus Cristo não tem a ressurreição. Através de Jesus não tem a salvação. Através de Jesus não tem a vida eterna. É muito fantástico, de maneira que a Bíblia está apresentando. Porque, verso 22, porque assim como em Adão todos morremos e todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele só por ser amor, só por ser amor eterno. Assim como por Adão entra pecado, entra morte, entra outras calamidades, também através de Jesus não tem a vida eterna. Que Deus tem prometido a vida eterna através de Jesus Cristo. É maravilhoso. É fantástico essa informação que a Bíblia está dando sobre a nossa salvação. Meus queridos, apesar de a Bíblia estar dando informação sobre a nossa condição como pecador, e a Bíblia também está apresentando informações com relação ao amor de Deus para nós. Será que não está pronto? Não está pronto para não aceitar de Deus essa salvação? O que Deus tem revelado na Bíblia Sagrada? Deus deseja que nós não seja salvo. Deus deseja que cada um de nós não aceite Jesus Cristo como o sacrifício aceitável diante de Deus para a nossa salvação. Que Jesus paga tudo o preço. Apóstolo Pedro está falando o seguinte: mas é que com coisas perecíveis que nós não foi resgatado, mas é com o sangue imaculado do Senhor Jesus Cristo. Então,
nós é muito valioso ao olho de Deus, porque Jesus Cristo, com seu sangue vertido na cruz, dá-nos a garantia da salvação. Hoje é tempo de nos responder, de nos aceitar, de nos abraçar a salvação, porque hoje a salvação existe e de graça, porque também tempo onde aqui nunca tem mais essa graça, nunca tem mais chance de aceitar ou, enfim, de encontrar a salvação que hoje existe e de graça. Que cada um de nós, não abre nosso coração, não entrega a nossa vida, não deixa que Jesus entre na nossa vida, que Jesus transformando, que Jesus, sobretudo, cobrindo com seu manto de justiça. Não te lê novamente o verso que não tinha lido no princípio, Jeremias 2, 22. Jeremias 2, 22, a palavra está falando: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Não considera nós mesmos. Esse verso está fazendo compreender o quão mau nós é. Também esse verso está fazendo compreender a necessidade que nos tem de um Salvador. E verso de São João 3,16 está fazendo compreender a imensidão de amor de Deus para a coração humana. Nos deve compreender que sem Deus não temos vida, não temos salvação. E Jesus Cristo é realmente a nossa salvação. Porque foi moído, e foi traspassado. E carrega sobre si nossa transgressão, para que nós não podemos ter a vida e a vida eterna. Certamente, todos nós não temos desejo de viver eternamente. E só em Cristo não pode encontrar essa oportunidade. Que Deus pode abençoar, que Deus pode estar conosco, que Deus pode abrir nossa mente e nosso coração para que não pode compreender quão necessidade não tem de estar em Cristo. Que Deus pode abençoar. Amém. E agora, meus queridos, antes de nos fazer oração final, antes de nos terminar com palavras de oração, eu queria fazer, continua a fazer convite para a próxima semana, para o próximo sábado, novamente nos estar com novos temas, com novos versos, com novas mensagens de esperança e de salvação. Por isso, nos convida que nos continue a seguindo nas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso canal no Facebook, no Instagram, e também, se você deseja um estudo bíblico mais aprofundado, um estudo bíblico sistemático, não tem nosso número de telefone fixo de escritório, que te responde de segunda a sexta-feira, na hora normal de trabalho. E também não tem número de telemóvel, que não pode chamar e te responde em qualquer hora do dia, se você precisa realmente estudar a palavra de Deus. Também, nos pode acompanhar no nosso site, na Luz de Bíblia e também Adventista Cabo Verde. Tudo eles ali é meios que não pode usar para que não tenha um estudo bíblico efetivo, para que não pode aprofundar nosso conhecimento na palavra de Deus. Que Deus pode abençoar-nos. Agora, oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que nos acaba de ouvir. Senhor, não te compreende o quão mau nós é, que importa quem que nós é, que importa nosso passado, o que não tem feito, Deus está amando mesmo assim. E prova é que Jesus Cristo mora na cruz para que nós não podemos ter salvação. E agora, Pai, não te pede que o Espírito Santo por trabalhe conosco na nossa vida, que esteja no nosso coração, que orientando e levando no caminho de salvação para que nos podemos encontrar Jesus Cristo, que é nosso Salvador. E hoje, Senhor, todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, não te pede que o Espírito do Senhor pode alcançar. E seja conosco abençoando, nos dando uma continuação de um sábado feliz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.